Olá, graça e paz. Este é o canal Minutos com Jesus. Seja sempre bem-vindo a este canal para assistir às nossas mensagens. E neste tempo, estamos fazendo então os destaques do livro do Apocalipse, com bastante alegria, porque é maravilhoso falar deste tema, do livro todo, e nós já estamos praticamente chegando à metade. Estamos aqui então no terceiro destaque do capítulo 10 do livro, que trata basicamente do livrinho, que João encontrou no céu. Nós fizemos o 57, fizemos o 58 e agora nós vamos fazer o 59 e daí fechamos com o 60, o capítulo 10. No versículo, neste destaque, que é o 59, o terceiro do livrinho, nós vamos tratar dos versículos 4 a 7. E o versículo 4 diz assim, vamos lá, com bastante atenção, E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. E no 5 diz assim, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão sobre o céu. Então, nós temos vários atos importantes aqui. No 6, diz assim, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, ou o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E para finalizar o 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, essa passagem 7, ou esse versículo 7, ele tem um paralelo com Apocalipse 11:15, lá um pouco na frente, que nós vamos tratar disso em breve. Que diz assim, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Vocês percebem que nós estamos no intervalo entre a sexta e a sétima. E lá no 11:15 nós vamos falar da 7ª trombeta. Da sexta nós já falamos, antes. Então, meus amados, aqui, eu vou então abordar aqui alguns aspectos relevantes que a gente vê nesses versículos de 4 a 7. Primeiro ele diz lá no 4 que sela o que os 7 trovões falaram. Ou seja, o trovão é um símbolo de aviso, conforme a gente já aprendeu, vamos continuar aprendendo, Em outras passagens, preliminarmente, em que ocorre trovões, no 8:5 e no 11:19, e também lá no 16:18, são anúncios prévios de juízos da ira divina, o que provavelmente se dá aqui também, Então, no Apocalipse, o trovão, no hebraico, significa estrondar, ou seja, ocorre 10 vezes neste livro. Então, aqui no livro do Apocalipse é onde que aparece os trovões, os estrondos, Os estrondos da aplicação da ira do Senhor sobre a humanidade ou sobre a terra, Então eu não vou falar muito dos intérpretes e dos históricos que fazem algumas interpretações, porque eu não vi que acrescenta alguma coisa diferente daquilo que nós temos aprendido. Mas eu quero dizer para vocês que ainda, sobre os trovões, que neste livro do Apocalipse marcam o início e o fim de algum juízo, conforme a gente viu no versículo 1 e 5 do capítulo 8. Então, portanto, enquanto esses trovões são 7, ou anunciam 7 juízos separados, embora indefinidos, os quais sobrevirão durante o tempo da grande tribulação, eles introduzem o juízo da 7ª trombeta. É uma introdução, é uma preparação, Os intervalos que nós temos, tanto nos selos quanto nas trombetas, quanto nas taças, são a preparação para o 7º evento, porque os intervalos ocorrem sempre entre o sexto e o 7º evento. Então, novamente, quando do juízo da 7ª taça, haverá trovões também lá,
Então, tal como no caso da identificação dos trovões, cremos que também é inútil especular, porque essa visão não foi desvendada, ou seja, o futuro haverá de deixar tudo claro para nós, né? E Deus nos revelará o que irá acontecer. Lembremos aqui que, como faz referência também ao intervalo das 7 taças lá na frente e também do intervalo dos 7 selos lá atrás, porque do primeiro ao 4 eventos são eventos mais amenos, embora são pesados, né? Mas é mais ou menos do que os 3 que vêm na sequência. Sempre o quinto, o sexto e o sétimo. Mas entre o sexto e o sétimo tem um intervalo e tem uma preparação. Nós entendemos que tanto os selos, quanto as trombetas, quanto as taças ocorrerão ao mesmo tempo, mas em camadas. Não serão 3 fases da humanidade. A primeira do selo, a segunda das trombetas e as terceiras das taças. Elas acontecem quase que sincronizada, porque a gente não vê muita sincronia, mas tem bastante paralelismo entre, principalmente as trombetas e as taças, ou seja, as trombetas, os selos eles abrem, eles dão início à aplicação da ira, as trombetas é como se fosse o centro da ira, e as taças vêm sendo derramadas como o final daquela ira. Então é o período mais forte da fase daquela ira. Então nós temos as 7, digamos, as 7 pragas que virão, né? Porque se a gente olhar lá para trás, no Egito foram 10 pragas, mas aqui nós temos, vamos chamar de 7 juízos, 7 chagas que serão lançadas sobre a terra. Bom, e dando continuidade então, nós podemos falar do 5, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão para o céu. Então essa passagem é paralela também a Daniel 12:7, onde o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Quem? Jesus, né? Nós estamos falando sempre de Jesus quando a gente fala com aquele que vive eternamente. Em razão desse juramento feito pelo anjo do pequeno livro, alguns expositores acham que não seja o Cristo, né? Que esteja em foco nessa sessão. Eles acham que é uma outra personagem. Então eles invocam para tal forma de interpretação de Hebreus 6,13, que diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, como tinha outro maior por quem jurasse, né? Jurou por si mesmo. E, consequentemente, Jesus, sendo Deus, defende em eles, claro, não podia jurar por outro, como fez o anjo desse presente capítulo, né? Mas vamos então seguir adiante. A mão que estava levantada para a altura das estrelas, ou seja, ele fala e as regiões do firmamento ecoam com acentos poderosos, assim como no deserto à meia-noite, né, ressoa com o rugir do leão. É bem poético aqui nessa fala, mas a artilharia do céu é descarregada como sinal. Um troar de 7 trovões espalha o alarme e prepara o universo para receber suas ordens. Para completar o quadro, então, e dar mais elevada grandeza e também maior solenidade à representação do significado do pensamento, ou seja, ele jura por aquele que vive para todo sempre. E o versículo 6 continua dizendo, ele jurou, né, para este que vive para todo sempre, o qual criou o sol, o que nele há, o que na terra há, o que no mar há, tudo, né, e que não viria mais demora. Então aqui nós estamos falando da pessoa de Jesus, né? Então, que podemos acrescentar aqui que a eternidade de Deus é sem dúvida alguma um sempre eterno presente. Ou seja, para Deus não há passado, presente nem futuro. Há um tempo, né? O sou, como ele disse a Abraão, né? Eu sou, a Moisés, aliás, eu sou, diga que eu sou o grande eu sou, né? Ligando o hoje do tempo como se fosse o amanhã da eternidade. O Deus da Bíblia é o único que é absolutamente eterno, pois sua existência não conhece princípio nem fim.
embora Jesus diz, né, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né, o primeiro e o derradeiro, né? Então, nesse sentido, a eternidade é um atributo peculiarmente seu, ou seja, na verdade é uma coisa que é meio antropomórfica que a gente diz, né? A gente quer dar para Deus uma coisa que está no nosso entendimento, e isso não cabe para Deus, né? E no trono que permanecerá para todo sempre, que é Jesus. Então, ele há de permanecer para sempre em majestoso isolamento. Não há outro ser semelhante a Deus, Deus Filho, e também há de permanecer. E fechando o 7 aqui, então, como ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Aqui tem algo interessante, né? Que tem correlação com Apocalipse 11:15, que é a preparação para a sétima taça. Aqui nós estamos na preparação para a sétima trombeta. Então, no versículo 4 ele disse lá, não escrevas. É segredo, né? É mistério isso, né? Então, se é segredo e é mistério, ou seja, a não ser que Jesus queira revelar para algum, né, para alguém, em algum momento. Então nós podemos definir a palavra mistério como o que é somente no iniciado. No iniciado, assim, o entendimento do iniciado são aqueles que conhecem, né, a palavra de Deus, que têm início no entendimento, né, que podem compreender muitos mistérios das Escrituras, né, conforme está lá em 1 Coríntios 13, do 9 ao 12, você pode checar lá. Então, é usado exclusivamente no Novo Testamento, muitas vezes isso, né? João emprega também esta palavra por 4 vezes. E ali nós temos o mistério das 7 estrelas, né? Também. E esse mistério ele aparece em Apocalipse 1:20, das 7 estrelas. Também tem o mistério de Deus, Apocalipse 10:7, o mistério da grande Babilônia, Apocalipse 17:5, o mistério da mulher, Apocalipse 17:7, e além dos mistérios já abordados, temos, por exemplo, o mistério da igreja, que aparece em Efésios 3:3. Há também o mistério da redenção de Cristo mediante a sua presença em nós, Colossenses 1:26. E o mistério desse presente texto é, sem dúvida, o que Paulo falou em Efésios 1:10, onde o grande desejo de Deus é congregar em Cristo todas as coisas na dispensação, na plenitude nos tempos. Quando nós falamos plenitude dos tempos, estamos falando de milênio, tá? Tantas as que estão nos céus como as que estão na terra, onde haverá uma junção, não uma fusão, mas uma junção disto, né? É evidentemente o estabelecimento do reino milenial de Cristo sobre a terra, com poder e grande glória. Glória a Deus. Conforme está em Apocalipse 11:15 e versículos seguintes, tá bem? Então assim nós encerramos esse destaque, que é bem rico de informação, muito interessante, e que você seja sempre inspirado a buscar mais conhecimento, mais informação, leitura na Bíblia, né? Porque a tua leitura vai dar entendimento também a tudo que foi falado aqui, e você será muito abençoado. Que nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento, e sejamos abençoados, que possamos falar dessas grandes bênçãos, bem-aventuranças que o Senhor colocou registrada no livro do Apocalipse, como revelações a João, né? E nós podemos abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.